tudo bem? Me chamo Patrick, sou nutricionista e responsável técnico dos produtos Macrofitos. Vamos iniciar a segunda parte do primeiro módulo sobre imunidade do TVM, Treinamento Virtual Macrofitos. Adiante, falarei sobre Macrovit C, nossa vitamina C de 1 grama. A vitamina C, ou ácido ascórbico, é fundamental para a imunidade e ainda participa de inúmeras reações fisiológicas. A vitamina C é mais conhecida pela sua participação na síntese do colágeno, nos tecidos conjuntivos, além de atuar como antioxidante. Ela é fundamental para a nossa imunidade, ajudando a proteger nosso corpo contra infecções. Por ser hidrossolúvel, ou seja, se dilui em água, é preciso ser consumida ela diariamente, através da alimentação de frutos, como por exemplo a laranja ou limão, ou investir em suplementos de qualidade. Além disso, o consumo de 1 grama de vitamina C auxilia na redução de gripes e resfriados. Pensando em uma maneira de fortalecer ainda mais o sistema imunológico, nós, da Macrofitos, desenvolvemos o Macrovit C mais zinco. 1 grama de vitamina C concentrada, uma das vitaminas mais importantes para o sistema imunológico, e 14 mg do mineral zinco, que é essencial para manter as nossas defesas ativas em um único produto. A ação antioxidante desses dois nutrientes protege nosso corpo contra vírus e infecções. Dando sequência, temos o Macrovit D da Macrofitos, um suplemento de vitamina D3 de 2.000 e 4.000 I, unidades medidas internacionais. Para ficar claro, temos duas formas de obtenção da vitamina D. A vitamina D2, ergocalciferol, que é produzido através de fungos e plantas. O nosso organismo não utiliza muito esse tipo de vitamina D. E a vitamina D3, colecalciferol, que é obtida através da exposição ao sol e através da suplementação. Essa sim, nosso corpo consegue utilizar de uma forma melhor, já que ela apresenta um tempo de meia-vida muito maior que a vitamina D2. Logo, irá resultar em níveis mais elevados da forma ativa da vitamina D no nosso organismo. E por que é importante saber isso? É essencial saber qual a fonte de vitamina D que você está consumindo, porque é a D3 que vai desempenhar o papel de prevenção e tratamento da osteoporose e que vai ajudar na saúde óssea de forma normal. A vitamina D3 é importante regulador do sistema imune. Seus receptores ocorrem na maioria das células do corpo, inclusive nas células imunes, atuando na diferenciação celular, imunomodulação, ativação de linfócitos CD4, que são células essenciais de defesa, e no aumento das funções de células T, outros tipos de células de defesa do nosso organismo. Bastante informação, né? Por isso que é importante escolher um suplemento de qualidade que vai garantir a sua saúde. Na nossa linha, também temos polivitamínicos, Memorovit e Macrovit. Memorovit auxilia na memória e fornecimento de energia. Já o Macrovit é um multivitamínico com 0 açúcar, sem glúten, sem lactose. E o melhor, não engorda. São produtos formulados que ajudam a repor e a evitar deficiência de vários nutrientes importantes. Dentre os polivitamínicos, você irá encontrar a vitamina A e as vitaminas do complexo B. Inclusive, as que auxiliam na imunidade, como por exemplo, a vitamina C, a vitamina D e a vitamina E. Além disso, você encontrará minerais como cobre, manganês, magnésio e o zinco. O consumo de polivitamínicos é bem conhecido, pois facilita a ingestão de várias vitaminas em uma só cápsula, oferecendo saúde ao consumidor. Agora, vamos falar da vitamina E. É um termo geral empregado para designar 8 compostos lipossolúveis. Cada um desses compostos pode apresentar a mesma ou diferentes atividades biológicas, porém com especificidades, sendo que o alfa-tocoferol é o mais potente antioxidante. Ao contrário das outras vitaminas lipossolúveis,
é armazenada no organismo durante um curto período de tempo. Está envolvida nos processos metabólicos de eliminação dos radicais livres, inibindo a formação dos mesmos e seus efeitos nocivos sobre o organismo. Por isso, é conhecida pelo seu poder antioxidante, evitando os danos nas células sadias. Além disso, é eficaz na prevenção de doenças cardiovasculares, contra efeitos da poluição e ainda ajuda a hidratar a pele, de dentro para fora. A deficiência da vitamina E resulta na redução do poder bactericida de leucócitos e linfócitos, células do sistema imune. Compromete ainda a resposta imune contra a ação de células T. E esses são os produtos que nós, da Macrofitos, apresentamos no nosso primeiro módulo TVM. Aguardo você no próximo vídeo. Até lá!